Olá, colegas, amigos, alunos, concurseiros. Desculpe. Vamos aí para o 18º vídeo sobre atos do ofício. Você não pode esquecer de acompanhar, de assistir todos os vídeos. Várias vezes. Seja disciplinado, lute pelo objetivo de vocês e com certeza vocês alcançarão. Caro colega, eu quero ver a sua vitória. Eu quero ver você sair dessa vitorioso, alcançando aí o seu objetivo, que é ser um servidor público. Ok? Vamos lá. Vamos deixar de papo e vamos trabalhar, professor? Muito bem. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo direto no CPC e fazendo algumas pontuações paralelas. Vamos lá. Da audiência preliminar. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas sessões precedentes e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar a realizar-se no prazo de 30 dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. E isso é no caso se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas em sessões precedentes. Vamos falar no caso de provas, vamos comentar tudo isso. Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença. Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, não conseguir na conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias das causas evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, pode marcar, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção de prova nos termos do parágrafo 2º que nós já comentamos. Das provas, das exposições gerais. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que funda a ação ou a defesa. O ônus da prova incumbe, preste bem atenção, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Então, ao autor cabe o fato constitutivo e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova, quando recair sobre direito indisponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Não dependem de prova os fatos notórios. Se os fatos são notórios, não há que se falar em prová-los, afirmados por uma parte e confessados pela contrária. Se o réu confessou, não há que se falar em pendência de prova dos fatos. Admitidos no processo como incontrovérsias, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. O artigo 335 diz o seguinte: em falta de normas jurídicas particulares
o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a esta o exame pericial. Vamos de lá, calma, professor, para poder entender. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência técnica, ressalvado quanto a esta o exame pericial. Salvo disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas em audiência. Salvo disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas em audiência. Quando a parte ou a testemunha por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento, podendo prestar depoimento, o juiz designará, conforme a circunstância, o dia, a hora e o lugar para inquiri-la, para que ela preste o seu depoimento. Artigo 337. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, costume, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz. A carta precatória, que nós já falamos, que é aquela que não tem hierarquia, e a carta rogatória, que é aquela para as autoridades do exterior, suspenderão o processo no caso previsto no artigo 265, quando, tendo sido requeridas antes da decisão de saneamento, a prova nela solicitada apresentar-se imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas dentro do prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas aos autos até o julgamento final. Ninguém se exime do dever de colaborar com a justiça para o descobrimento da verdade. Ninguém se exime do dever de colaborar com a justiça para o descobrimento da verdade. É o caso de você, caro aluno, ser intimado para testemunhar. Você não pode negar essa intimação. Você deve comparecer. Por quê? Ninguém se exime do dever de colaborar com a justiça para o descumprimento da verdade. Além dos deveres enumerados no artigo 4º, artigo 14, compete às partes comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Comparecer ao juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Submeter-se à inspeção judicial que for necessário. Praticar ato que lhe for determinado pelo juiz. Compete ao terceiro
em relação a qualquer pleito, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Então, compete ao terceiro, em relação aos autos, ao processo, informar o juiz os fatos e circunstâncias de que tenha conhecimento, exibir, mostrar coisa ou documento que esteja em seu poder. Da prova e da produção da prova testemunhal. O artigo 407 diz o seguinte: incumbe às partes, autor e réu, no prazo que o juiz fixará ao designar a data de audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de trabalho. Omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 dias antes da audiência. Se o juiz se omitir, o rol de testemunha será apresentado até 10 dias antes da audiência. É lícito a cada parte oferecer no máximo 10 testemunhas. 10 testemunhas. Nós estamos falando do procedimento ordinário. Quando qualquer das partes oferecer mais de 3 testemunhas para a prova de cada fato, o juiz poderá dispensar as restantes. Artigo 408. Depois de apresentado o rol de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a testemunha que falecer, que por enfermidade não estiver em condição de depor, que tendo mudado de residência não for encontrada pelo oficial de justiça. Artigo 409. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa, este declarará-se há impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será defeso a parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Se nada souber, mandará excluir o seu nome. Artigo 410. A testemunha depõe na audiência de instrução perante o juiz da causa, exceto a testemunha depõe na audiência de instrução perante o juiz da causa, exceto, com exceção, as que prestam depoimento antecipadamente, as que são inquiridas por carta, as que, por doença ou outro motivo relevante, estão impossibilitadas de comparecer em juízo, as designadas no artigo seguinte. São requeridos em sua residência ou onde exerce a função o presidente e vice-presidente da República, o presidente do Senado e o da Câmara dos Deputados, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República, os senadores e deputados federais, os governadores dos estados, dos territórios e do Distrito Federal, os deputados estaduais. Então, são inquiridos em sua residência ou onde exercem a sua função. Os desembargadores de tribunais de justiça, os juízes de tribunais de alçada, os juízes de tribunais regionais de trabalho
e dos tribunais regionais eleitorais, os conselheiros dos tribunais de conta dos estados e distritos federais, o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa ao agente diplomático. Tem que conceder a mesma prerrogativa ao agente diplomático do Brasil. Parágrafo único. O juiz solicitará à autoridade que designe dia, hora, local, a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial da defesa oferecida pela parte que arrolou como testemunha. Artigo 412. A testemunha é intimada a comparecer à audiência, aqueles que são obrigados a comparecer à audiência, constatando do mandado dia, hora, local, bem como o nome das partes da natureza da causa. Se a testemunha deixar de comparecer, preste bem atenção, colega, se a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida, respondendo pelas despesas do adiamento. A parte pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha. A parte pode se comprometer, independentemente de intimação, presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvir. Parágrafo 2º. Quando figurar no rol de testemunha, funcionário público ou militar, o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo que servir. A intimação poderá ser feita pelo correio, sob registro ou com entrega em mão própria, quando a testemunha tiver residência certa. Muito bem. Vamos lá agora fazer o tradicional pontuamento que estou fazendo com vocês. Relembrando o que nós estudamos desde o primeiro vídeo. Você não pode esquecer, colega, que a petição inicial é a forma como o indivíduo retira o poder judiciário de sua inércia e o convoca para atuar no caso concreto, causando a substituição da vontade das partes pela vontade de um julgador imparcial e equidistante. Preste atenção numa coisa. As seguintes expressões são sinônimos de petição inicial. A banca pode colocar peça vestibular, mesma coisa que petição inicial. Peça autoral, mesma coisa que petição inicial. Peça prefacial, mesma coisa que petição inicial. Peça preambular, mesma coisa que petição inicial. Peça exordial, mesma coisa que petição inicial. Peça isagógica, mesma coisa que petição inicial. Peça introdutória, mesma coisa que petição inicial. Petitório inaugural, mesma coisa que petição inicial. Então, se você deparar com qualquer um desses nomes, você já sabe que esse nome quer dizer uma petição inicial. Uma coisa que você não pode esquecer também, as partes da petição inicial. Autor, que pode ser o requerente, justificante, suplicante, arrolante. Réu. O termo réu deixou de ser utilizado nos últimos tempos, use pouco, por remeter uma ideia pejorativa, já que tal termo é designado à pessoa do condenado. Com frequência, utiliza-se outras expressões para designar o réu, tais como requerido, suplicado, executado. Ok? Outra coisa importante, relembrando,
fatos e fundamentos do pedido. Toda peça inaugural deve trazer os fatos, os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido. Equivale à descrição dos fatos que geraram a incidência da norma jurídica ao caso concreto. Todo direito subjetivo nasce de um fato. Todo direito subjetivo nasce de um fato. O fato é aquilo que leva o autor a reclamar da prestação jurisdicional. O fato é aquilo que leva o autor a reclamar da prestação jurisdicional. O fundamento jurídico, relembrando que nós já falamos, é a natureza do direito que o autor reclama em juízo. O fundamento jurídico é a natureza do direito que o autor reclama em juízo. Ao postular a prestação jurisdicional, o autor indica o direito subjetivo, que pretende exercitar contra o réu e aponta o fato de onde ele provém. A causa de pedir, como já falamos, deve ser decorrência lógica dos fatos e fundamentos narrados na petição inicial. O pedido consiste naquilo que o autor pretende com a tutela reclamar. Dependendo da natureza da tutela requerida, o pedido pode ser condenatório, declaratório ou acautelatório, conforme se requeria um bem da vida, uma declaração constitutiva ou desconstitutiva, ou se o que busca é garantir a tutela jurisdicional futura, respectivamente. Ok? Então é isso que vocês devem ficar atentos. Eu estou fazendo questão de voltar, de fazer uma verdadeira repetição mesmo, para que você entenda, entenda bem e saia desse curso sabendo tudo sobre atos de ofício. Colegas, no próximo vídeo, nós vamos entrar com o artigo 458, que fala sobre sentença e coisa julgada. E fazendo as pontuações, relembrando o que eu comentei nos vídeos anteriores. Gostaria só de lembrar vocês de uma coisa, sobre a distribuição. Você não pode esquecer que a lei determina a livre distribuição dos processos, nos locais em que existam mais de um órgão jurisdicional com idêntica competência de foro. Isso significa dizer, caros colegas, que se a região possui mais de um juiz cível de primeiro grau, todos esses juízes serão igualmente competentes para decidir sobre as mesmas causas e as partes poderem propor suas ações diretamente aos juízes que lhes conviessem. O legislador preocupou-se, já falei com vocês em aulas anteriores, em evitar essa prática, que seria determinadamente lesiva ao princípio do juiz natural. Portanto, para evitar isso, a fim de obrigar a distribuição livre, o artigo 251 e 254, o processo civil, descreve aí a distribuição. Ok? Então, no próximo encontro, nós daremos continuidade ao artigo 458 do CPC. Que Deus abençoe vocês, continue compartilhando, espero que esse vídeo colabore e contribui para o seu sucesso. O meu blog é www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.